Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Imigração com Marcelo Gondim. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 9 minutos para quem está em Nova York, 5 e 9 para quem está na Califórnia. Nesse programa é assim, é a sua participação que conta, então você aproveita essa hora para você fazer suas dúvidas, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, porque o Dr. Marcelo Gondim está comigo aqui para respondê-las. Ele que é advogado de imigração, um dos mais experimentados do mercado, com uma credibilidade incrível e, claro, uma carreira que com toda certeza vai te resolver no sentido de saber para onde ir. Lembrando, você está tirando as suas dúvidas, não está fazendo consulta, isso é muito importante. A consulta é diretamente com o profissional, mas aqui você tem a chance de repente, aquela dúvida do processo, aquela dúvida a respeito de uma situação, um amigo pediu para perguntar, essas coisas sempre funcionam aqui. Você pode mandar um superchat também através do YouTube, qualquer valor que você mandar vem direto para o SBR TV e você pula, a gente sempre fala que é o nosso Premium Processing das perguntas aqui no YouTube, mas você pode mandar suas perguntas também diretamente no chat, a nossa produção já está pegando quem chegou cedo e já começou a entregar as dúvidas ali, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Isso mesmo, tudo @SBRTV e para você que está assistindo através do canal do Paulo Sérgio também está valendo, tá? Seja muito bem-vindo, essa é o SBRTV, a TV da família brasileira no exterior. Ele já está aqui comigo já, o Marcelo Gondim, está lá ao vivo de lá da Califórnia para tirar as nossas dúvidas e falar com a gente. Aliás, Marcelo, hoje a gente começa com uma boa notícia que daqui a pouco a gente vai contar lá no SBR News, depois do jornal, que é esse aumento no atendimento nos consulados. Está precário não é só para quem quer visto de turismo e visto de estudante, está precário para tudo. Está faltando gente mesmo nos consulados pelo mundo, não só no Brasil, né? Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Realmente está faltando. E outra coisa, não somente nos consulados, no país inteiro está faltando mão de obra. Agora, nos consulados, claro que a gente está falando aqui de imigração e tal, e o atendimento realmente está sendo muito atrasado. Agora estão deixando de ter algumas entrevistas, justamente por isso, para dar mais vazão às aplicações de visto que estão pendentes lá. Eles alegam justamente isso. Muita gente preenche o formulário por conta, preenche o formulário errado, algumas situações que não necessitam de entrevista, e isso vai acabando atrapalhando no processo e criando uma fila muito longa, né? Mas, Marcelo, dessa situação, claro, a gente tira um pouco de coisas boas também, que é isso que você falou. Alguns processos que sempre tiveram entrevista, agora estão deixando de ter justamente pelo for God's sake, we don't need that, né? Então vamos para frente, vamos botar isso aí para frente. Isso, por um lado, é muito bom, né? É muito bom, que muita gente que poderia até, na hora da entrevista, se enrolar um pouco, que às vezes quer falar demais, quer responder mais do que está sendo perguntado, essas pessoas estão sendo poupadas, né? É bem assim. Por isso que eu falo para você que está em casa que o ideal é sempre você ter o auxílio de um advogado, de um profissional na hora da sua entrevista e falando sobre o seu processo. Isso é o tipo de coisa que o profissional verdadeiro vai te acompanhar do começo até o final do seu processo. Não é aquela coisa, passou a primeira fase, está ok. Não, não é assim não. Pode ter certeza que você vai ter a melhor companhia sempre. Marcelo, vamos nessa? Tem um monte de pergunta já aqui. O pessoal já está ligado que agora o horário é uma hora mais cedo. Já tem um monte de pergunta aqui já no gatilho para a gente. Olha só. A gente vai começar com a Socorro. E a Socorro fala o seguinte, ó. Como estão as remoções de condição esse ano? Eu preciso... não, desculpa. Esse é o Danilo. Eu vou começar com a Socorro primeiro, depois eu vou para o Danilo. Socorro, eu tenho um processo de VAWA em andamento e o meu visto é F1. Eu já recebi minha permissão de trabalho, válida por 2 anos, e minha autorização de viagem. 1. Com esses documentos, eu já posso deixar de estudar? 2. Em quanto tempo, atualmente, eu devo ter a resposta se o processo foi aprovado e ter o ajuste de status para residente validado? É a pergunta da Socorro, Marcelo. Boa noite. É muito difícil dizer quanto tempo vai levar o processo, porque esses casos de VAWA, aliás, todos os casos de imigração estão passando por isso, mas os casos de VAWA, eles têm muita diferença entre um oficial e outro. Então, o processo pode levar vários meses ainda para sair. Eu sugeriria, se você quiser ficar tranquila, eu não estou vendo seu processo de VAWA, então eu não vou saber se é um caso forte, se é um caso fraco. Mas se for um caso forte, você, se parar de estudar e o caso for aprovado, não vai ter nenhuma repercussão no seu status, porque você não precisar ter mantido o status de estudante
quando tem um caso de VAWA, já tem um caso de ajuste de status pendente, isso aí é suficiente para você. O problema é se negar a aplicação do VAWA, se negar a petição do VAWA. Se negar, cai também o ajuste de status e você não pode, nesse caso, voltar ao status de estudante, se você teria perdido se tivesse parado de estudar. Então, o ideal seria parar de estudar quando fosse aprovado o I-360, tá? Porque aí o ajuste só seria depois mesmo cumprir tabela, praticamente. Mas o principal é de ser aprovado o I-360. Se o caso de VAWA for bastante forte, até que você pode debater aí consigo mesmo se é vantagem correr esse risco ou não. Colocar na balança, né? Vale a pena ficar pagando escola com the books on the table? Ou vale mais a pena já ter, ficar só mesmo com o meu processo, porque é um caso forte, tem todas as evidências lá. Então tem que ver a base desse caso de VAWA, né? E aí é claro que você pode fazer sua análise e você pode perguntar também para um profissional, o advogado que está te atendendo a respeito disso, né? Se você tem um caso forte ou não, e claro, fazer o seu julgamento. Agora, uma pergunta, Marcelo, aprovado 360, normalmente o ajuste do I-485, ele entra junto no começo do processo, ele entra depois, conta esse período anterior, como é que funciona isso no caso do VAWA? Depois que a petição foi. É que nem os outros processos de EB2, EB3. Depois que a petição é aprovada e foi feito simultaneamente com o ajuste de status, eles aprovam o 360 e uns meses mais para frente já pode aprovar o ajuste de status se as condições tiverem sido preenchidas. Então, tem que ver se a pessoa realmente tem alguma violação, tem algum crime, alguma coisa que possa impedir de receber o Green Card, já que a petição do VAL, que daria o Green Card, ter sido aprovada já. Então, o ajuste de status leva um pouquinho mais de meses depois de ter aprovado a petição. E isso se começou lá atrás. Se não começou junto, são aqueles 20 meses lá que a gente sempre fala, né? Mais ou menos para esperar. Ou 20 é muito. Eu não acho que vai dar 20 meses, né? Eu acho que depois que aprovar o 360, poucos meses depois já tem um Green Card na mão. Que bom, então. Então tá aí. O Danilo, agora Danilo MP. Como estão as remoções de condição esse ano? Preciso remover minhas condições em alguns meses. Obrigado. Vence em setembro. Eu sei que eu tenho que mandar antes, mas como está o processo? Se eu falar, eu vou falar aqui no ar, mas vai parecer que eu estou mentindo. De tão absurdo que é. O último cliente que a gente fez, a remoção da condição, o formulário 751, veio uma carta dando extensão de 48 meses. Eu até fiquei pensando que o oficial às vezes escreveu 18 e apertou 4 lá sem querer, mas a carta veio 48 meses, ou seja, vai levar 4 anos isso. Bom, o bom é que você pode, depois que entrar com o processo, vai vir a carta de extensão do seu Green Card por mais 2 anos, 3 anos, o tempo que eles deram lá para você, e você não precisa esperar ser concluído esse processo para entrar com a sua aplicação para naturalização, né? Se está casado ainda, você pode entrar no terceiro ano, faltando 90 dias, para completar 3 anos do primeiro Green Card. Olha aí, olha só a pergunta do Vieira USA. Boa noite, doutor Marcelo, Paulo e equipe. Em 1º de março desse ano, daqui a alguns dias, meu I-485 foi, aliás, foi alguns dias atrás, meu I-485 foi aprovado e essa foi a última notificação que eu recebi. O meu Green Card não chegou até agora, então já vai dar quase 30 dias. Tenho uma passagem para o Brasil em 6 de abril com caráter de urgência. Pela sua experiência, o senhor acha que o meu Green Card chegará até lá? Caso não chegue, tem algum problema eu viajar e o meu filho me enviar o Green Card pelo correio? Teria algum problema na volta eu ter saído sem o meu Green Card tivesse sido entregue, se o meu Green Card tivesse sido entregue na minha casa? Pode ter uma complicação na parte logística do seu retorno, né? Se seu Green Card foi aprovado, você já virou residente permanente. Você pode, inclusive, ir à imigração local e pedir para eles porem no seu passaporte um carimbo de prova de I-551. Né? I-551 é o Green Card, chama formulário I-551. Então você pode pedir para eles colocarem lá, mostra a aprovação do 485, eles vão ver no sistema, fala que tem uma viagem de emergência e eles dão para você um carimbo que permite você voltar com esse carimbo no passaporte. Essa é uma opção. A opção de receber o Green Card, mandar pelo correio, pode funcionar, mas eu não gosto dessa opção, porque muitas coisas podem acontecer. Pode ser perdido no meio do caminho, pode ser extraviado, né? Pode não ser emitido, pode ser que o caso foi aprovado, mas não foi aprovado. Então tem que ver se foi aprovado realmente, porque às vezes
você pensa que foi aprovado, mas não foi. Então, tem que ver realmente o que está acontecendo com esse processo, primeiramente, para ver se realmente o I-45 foi aprovado. Eu imagino que deve estar recebendo o Green Card em poucos dias mais aí, ou poucas semanas. Não está claro na sua pergunta qual foi o tipo de aplicação que foi feito, se foi processo de família, se foi um asilo, se foi vindo de um Visa, um VAWA ou um caso de trabalho. Então, eu vou partir do pressuposto que depois que acabou o 485 e foi aprovado, em questão de semanas ele está recebendo o Green Card. Então, se tiver que fazer a viagem, eu aconselho que você vá se informar na migração local, se não é melhor exporem um carimbo I-551 no seu passaporte e você pode voltar com esse documento. Ô Marcelo, é muito importante as pessoas prestarem atenção em datas e informações que vêm nos documentos e, se não entender, passar para um profissional. Isso é muito, muito certo, porque às vezes a gente lê um negócio e acha, meu Deus, cancelaram o meu processo. E essa interpretação é muito ruim, né? Acho que é o melhor conselho que a gente pode dar para as pessoas, né? Com certeza. É bom ver. Às vezes muita gente pensa que está aprovado, que viu alguma coisa lá, mas não é uma aprovação. Então é Isso. bom ver o que está acontecendo realmente, porque eu só posso responder aqui com base no que as pessoas perguntam. Então eu tô, vamos dizer assim, tomando em consideração o que a pessoa falou como uma verdade. Só que se tiver alguma coisa errada aí, a resposta não deveria ter sido essa. Então, É bom, olha só, você que está em casa, você pode mandar sua pergunta através das nossas redes sociais. Onde tem chat, tem a chance de você mandar sua pergunta. Então tem no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Manda lá sua dúvida, sua pergunta para a gente, que a gente vai responder aqui. Ó, Marcelo, esse é o Cotes Cast. Quer ver? Ó, ele pergunta o seguinte: eu sou casada com um LPR. Caso aplique para o VAWA, eu poderia aplicar com Bocard, mesmo estando ilegal e com o I-130 aprovado? Quanto tempo demora esse processo, Marcelo? pode sim. Inclusive, se você tiver o I-485, aí não tem o 485 ainda, que ela não fez, porque ela aplicou por um residente permanente, né? Então, você pode aplicar. Agora, o quanto tempo vai levar, a gente não tem como dizer isso, é muito difícil, é muito complicado, ainda mais caso de vala, tá muito difícil dizer quanto tempo vai levar. Sem falar que a imigração está passando por um período de transição, onde os casos, eles têm até o fim desse ano, o ano fiscal, né, que termina em setembro, para estar fazendo os processos com 6 meses no máximo, qualquer processo. Eu estou pagando para ver se acontecer e torcendo que aconteça, mas É o sonho de todo mundo que tem processo na imigração. Já pensou? Vamos ver se vai acontecer mesmo, né? E é por isso que eles estão querendo aumentar os valores, mas não ficou certo ainda quando esses valores vão ser aumentados. Só decidiram os valores por enquanto, né? Tem mais essa situação aí. Souza's Web Sale. Ele pergunta o seguinte: a minha irmã, ela foi negada o visto de turismo 3 vezes. Eu sou residente permanente, eu posso patrocinar o visto de estudante dela ou algum outro visto? Eu já pedi um FOIA, eu acho que é o USCIS, responderam que não tinha nada contra ela. E aí, Marcelo? o FOIA deveria ser com o Departamento de Estado, não com a imigração. Tá? A ISS não tem recorde dela aqui realmente, porque ela está aplicando para um visto para vir para aqui pela primeira vez. Então seria o Department of State. Tá? É o primeiro ponto. E seria bom descobrir o que ela respondeu também lá. Se tem mais algum parente aqui no país, fora de status, isso deveria ter sido informado na aplicação, espero que tenha sido o caso. Mas se tem só você como parente está legal no país, então não tem nenhum motivo para eles não darem. Você pode sim ser sponsor do F1. Eu diria para não fazer logo imediatamente após a última negativa, para não parecer que, bom, vou tentar como turista, não deu, então eu vou fazer como estudante. E tentar ver todas as letras do alfabeto para em termos de visa, até ver qual é que cola, para não ficar parecendo que é isso. Então, talvez esperar mais uns meses e fazer como estudante. Luiz José Oliveira. Olá, você conhece algum caso da pessoa ter sido barrada voltando para os Estados Unidos com parole? Não. Só se Deve por, ter, mas eu nunca vi. só se por um acaso tiver aquela alteração que você fala que tá para acontecer, ele acaba sendo cancelado e dá ruim, né? E é mais ou menos isso que Bom, está acontecendo. meus clientes não fazem isso. Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que tinha um processo de EB2, tá? Daí ela se casou com um cidadão americano e transferimos o ajuste de status do processo EB2 para
o processo de casamento. Então, o processo EB2 caducou, obviamente, não precisava mais nem seguir com aquele processo. Então, depois que a imigração cancelou o processo de EB2 dela, também cancelaram o ajuste de status enquanto ela estava fora no Advance Parole. Daí, a gente fez uma motion to reopen, e essa motion to reopen, a imigração estava aí demorando uns meses, preparamos um mandado de segurança, mas antes de entrar com o mandado de segurança, eles acabaram aprovando a motion, reabriram o 485 e ela já pôde voltar aqui para os Estados Unidos. Então, eu tive o cuidado de avisar ela, no caso, eu espero também que seu advogado tenha o mesmo cuidado com você, e dizer, olha, se você está com um caso lá fora, está lá fora do país, aí comparou, e seu caso foi negado, o caso que dava base a isso, você não deve voltar, porque pode ser barrado no aeroporto. Mas como os clientes que voltam com o Advance Parole, nossos clientes aqui, eles estão com o processo em andamento, eles foram avisados sobre isso, eu nunca tive uma situação, nunca vi, nem soube de ninguém que foi barrado com o Advance Parole. Tá aí. Preta Linda, EB3 Unskill Nene. Respondido o RFI, exame médico em março, dia 20. Quando respondem Priority Date para janeiro de 2020, e se é possível eles pedirem mais alguma coisa depois desse RFI. A minha amiga recebeu um RFI de I-140, mas a carta foi devolvida para a imigração. Quando eles enviam novamente, ou tem a possibilidade de mandarem por e-mail, por exemplo, um RFI? Sim, eles devem mandar eu imagino que eles vão mandar um RFE para você quando tiver para finalizar o processo. Quando o Visa Boletim alcançar sua data, eles vão mandar um RFE pedindo para o sponsor comprovar que ainda tem interesse em você e que tem condição financeira de pagar o seu salário. Então tem que fazer um update da informação financeira que está no processo e também confirmar com o sponsor que ainda existe o interesse, a oferta de trabalho ainda está válida para você. Thaísa de Oliveira. Olá, doutor Marcelo e Paulo. CNA, que é o Certified Nursing Assistant, ou LPN, Licensed Practical Nurse, eles podem se legalizar aqui mesmo estando fora de status? Bom, veja bem, o problema aí não é a elegibilidade, não é a profissão, não é se vai fazer um EB2, ou um EB3, ou um EB3 Unskilled. O problema é que na hora de fazer o ajuste de status, em qualquer dos EBs aí, ou até alguns processos de família, você não tendo status, não pode entrar com 485. Também não pode fazer lá fora, porque se for lá fora, sai do país, depois de ter ficado mais de um ano fora de status, pega 10 anos de castigo. Então, nesse caso, poder pode, se tiver algumas situações. Por exemplo, se tiver um parente qualificante, que são cônjuges e pai e mãe, como residentes ou cidadãos americanos, para fazer o waiver. É uma opção. Mas fora isso daí, não tem realmente uma forma de fazer o processo. Olha, para você que está assistindo a gente, aproveita para mandar sua mensagem através do YouTube, Facebook e também através do Instagram e do Twitter. A gente está ao vivo, agora já são 8 horas e 27 minutos. Esse é o programa Imigração com Marcelo Gondim. Para quem está na Califórnia, 5h27. Isso mesmo. Toda quarta-feira a gente está aqui para tirar suas dúvidas de imigração. E é esse o assunto. Se você tem uma dúvida, seja ela pequena, grande, tente dar a maior quantidade de detalhes possíveis para ficar mais fácil de entender aquilo que você está perguntando. E lembre-se uma coisa, aquilo que você está perguntando vai valer não só para você, mas para todo mundo que está assistindo. Tem gente que está assistindo pelo Roku, por exemplo, que não tem chat, não vai lá para estar ouvindo de repente, ou está vendo depois. A pessoa pode se identificar com a pergunta que você está fazendo. Então, preste bastante atenção, de repente você está ajudando um amigo, um colega e outras pessoas da nossa comunidade. E olha, quanta gente que assiste esse programa em outros países que falam português. Até contar essa para o Marcelo, viu, Marcelo? Estava numa Burlington esse final de semana e um cidadão da África do Sul, Joab? É isso? Eu não lembro agora de qual país, mas é da África. Ele me parou e falou assim, eu conheço você é o Paulo, né? Eu falei, você fala de imigração, né? Eu falei, falo. Com o Marcelo Gondim, eu falei, E ele falou, a gente assiste lá onde eu tô. Eu falei, puxa, que bacana. E no meio da Burlington, ele já estava aqui já. Agradeceu, enfim, isso sempre acontece, né? Então é mais ou menos assim que as coisas acontecem aqui. O Reptile Games pergunta o seguinte, o ITIN afeta em alguma coisa para quem está em processo de EB3, Marcelo? O ITIN em si não afeta em nada. Então tá, o que afeta é ter empresa, pelo amor de Deus. Não abra empresa. Ter empresa ou trabalhar com o ITIN, né? Então pronto.
pode afetar isso, mas ter o ITIN só não. Moisés Bispo, mandei todos os formulários para ajuste de status em janeiro, ficou faltando apenas os exames médicos. Eu já tirei as digitais. Quando que eu vou precisar enviar os exames médicos? O visto dele é um EB3. Se a categoria estiver current, né, for EB3 skilled ou professional, eu imagino que mais uns meses aí você vai já estar recebendo o green card. Que bom. Maurício Madeira, entrei via México de 2003 a 2011. Pretendo aplicar para um EB3. Eu sempre trabalhei no cheque com o ITIN no lugar do, social, do SC. Acho que é isso, né? Ou eu acho que deve ser. Deve ser SN, né? Social Security Number. No momento da É, entrevista aqui no Brasil, eu posso ter problemas de ser negado? Ele já sabe que ele pode fazer um provisional waiver, tá vendo? exatamente, então. Então você respondeu já. Ele pode Então ser, pode sim. ele pode ser negado, Marcelo? Sim, veja bem, quando a pessoa está aqui, a gente considera como unlawful presence, não é somente estar fora do status, o status ter vencido, é estar em violação do status também. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, sem autorização, por mais de 6 meses ou um ano, está quebrando aquele status. Então, não pode depois dizer, eu estava no status e saí do país e nunca fiquei fora de status. Então, nesse caso, precisaria de um waiver. Entendi, mas ele tem alguma chance, então, de dar certo isso ou não? Tem sim. Qual é o caso dele que ele falou que tinha mesmo? Ele falou que mandou os formulários, né? Não, não, peraí. Ele entrou via México, pretendo aplicar para um EB3. Só isso. Não falou Então qual vai tipo de ser EB3. vai ter que fazer o provisional waiver no consulado depois, né? Se tiver o parente qualificante. Tem chance de ser aprovado. O provisional waiver não é só para quem está aqui fora de status, é para também pessoas que estão indocumentados. O que não pode é as pessoas que entraram no país 2 vezes ilegalmente, ou que ficaram fora de status mais de um ano, saíram e depois voltaram pela fronteira ilegalmente. Mas se ele entrou uma vez só, ficou aqui, ele violou as leis de imigração, mas é unlawful presence, que pode ser por trabalho não autorizado ou por estadia não autorizada. E nesse caso, teria que fazer o provisional waiver e voltar ao país depois para fazer a entrevista do green card. Olha só, o Los Limas, ele faz uma pergunta muito importante que muita gente tem dúvida. Quem está com F1 de estudante por mudança de status, pode pedir autorização de viagem e voltar? Não. O F1 não pode pedir, eles vão pedir para você mandar passar pelo consulado, o que não é aconselhável, porque provavelmente não vai conseguir. Então, a permissão de viagem não é dada nesses casos. Em alguns casos humanitários muito graves, se pode conseguir a permissão de viagem, tá? Mas não é comum isso. O Henrique Hipólito. Boa noite. É possível ajuste de status de turista ou estudante para H2B? Se sim, qual é o risco? Sim, bom, dá para fazer a mudança de status. O problema é que o H2B é um visto sazonal, para trabalho sazonal, e que só sai 2 vezes por ano. Então tem que ver se vai entrar nessa fila, no caso do sorteio, né, que eles sorteiam igual a H1B, mas sorteio por grupos. Esse ano foi assim, né? Sorteio parece que 6 grupos. Então, se os grupos iniciais pegam todos os vistos, não tem mais visto para depois para a pessoa. Então, mas teoricamente se pode fazer ajuste de status. Normalmente, quando se faz o H2B é para fazer processo consular. Porque geralmente, numa petição, o imperador vai trazer 3, 4, 5, 10, 20, 80 pessoas. Em uma petição só. Então, geralmente é processo consular. Mas se a pessoa está aqui também no país legal, sem nenhum problema, sem violar nada, pode simplesmente sair, fazer entrevista e voltar. Aí, ó, Cortescast volta a fazer a pergunta para complementar aquilo que ela perguntou antes. Sobre o caso do VAWA, eu posso aplicar o I-485 antes da aprovação do I-360, mesmo estando ilegal e casada com LPR? Eu sei que eu preciso do I-485 para ter o combo card. Pode sim. Foi exatamente aquilo que a gente falou antes, né? O 360 pode ser feito com. O 485 pode ser feito concomitantemente com o I-360. Tá aí. Warley Felipe. Eu vim pelo México, pela fronteira. Como que eu posso pedir o permit de trabalho? Entrou pela fronteira e quer pedir o plano de trabalho? Não entendi. Foi o que ele falou.
É que eu imagino, Marcelo, que no caso dele aqui, ele entrou pela fronteira. A gente não sabe se ele foi inspecionado, se ele vai entrar com caso de asilo. Não dá para saber, né? Essa aqui é a história, né? Se ele passou só, não tem Se como pedir, for, né? não tem como pedir. Se for um caso de asilo, depois que o relógio do asilo completar 150 dias, você pode aplicar a permissão de trabalho com o formulário I-765. Agora, eles só podem dar esse documento depois que completar 180 dias no relógio do asilo. Agora, se ele só passou, ele nem deu as caras na imigração. Aí não tem jeito, né? Essa aqui é a história, né? Tem que entrar com o processo de asilo, se for o caso, né? Marli Ribeiro, boa tarde. Eu apliquei sozinha o I-140 em fevereiro de 2022. Em março de 2023, eu vi no site que me enviaram um RIF, mas eu não recebi, extraviou. Eu mandei que estou no mesmo endereço. Tem alguma maneira de eu receber por e-mail? E ela agradece. Tem o próprio site da imigração, quando você checa lá, eles falam, se você não receber até tal dia, manda um e-mail para esse lugar aqui, que aqui a gente vai ver se manda para você. Em alguns casos até pode mandar por e-mail o documento para você. Sérgio Renato, ele pergunta o seguinte: boa noite, Paulo. Se após receber o Green Card pelo EB2NW, meu filho de 21 anos, casar com alguém que está de overstaying, que chegou com 15 anos e hoje está com 18, o Combo Card em entrevista demora quanto tempo? Então ele entrou com 15 anos, está com 18 agora, e vai se casar com um cidadão. Meu filho de 21 casar com alguém que está de overstaying, que chegou com 15 anos e tem 18. Então o filho tem 21, vai casar com alguém de 18. Ah, então o filho que é americano. O filho tem o filho tem um Green Card. Certo, uma pessoa que está aqui overstay, que entrou com 15 anos, está com 18 agora. Bom, Isso. vai ter que ser processo consular com o Provisional Waiver, não vai ter ajuste de status nesse caso, porque para entrar com ajuste de status na categoria F2A, tem que estar com o status do imigrante válido. Mas aí ele faz o Provision Waiver com o garoto de 21, cidadão, né? Não residente, né? Ou vale residente? Não, se for cidadão não precisa fazer nem o waiver, porque aí tem o perdão automático. Entrou no país legal a pessoa que está fora de status. Mas se está fora de status e é residente permanente, tem que fazer o provisional waiver ou esperar, no caso seu filho tem 21 anos, naturalizar e aplicar como cidadão americano. Tá aí, são duas situações que você escolhe ver como é. Você pode procurar um advogado e falar a respeito disso. Luiz José Oliveira, e se eu voltar para os Estados Inclusive, Unidos? Paulo, Pode falar, Marcelo. desculpa, Paulo, só porque é importante dizer isso, que até faz parte de um vídeo que a gente gravou recentemente. É importante até entender que, mesmo que possa fazer na categoria de residente permanente, aplicando para a esposa, para o esposo, a categoria F2A poderia entrar se tivesse com o status legal, mas a fila está em 2020 e possivelmente vai aumentar essa fila. Então, a melhor hipótese realmente se a pessoa tiver já, por exemplo, faltando 2 anos para naturalizar, vai sair mais rápido, esperar naturalizar e aplicar do que fazer como um green card e não receber nada e depois ter que fazer o waiver. Só para deixar claro isso aí. Entendi. É uma questão de lógica daí, né? A gente, na situação que a imigração está e os prazos estão, então vale muito mais a pena fazer como o Marcelo falou. O Luiz volta aqui com uma pergunta, ele fala o seguinte: aí se eu voltar para os Estados Unidos com parole e o agente não deixar eu entrar por motivo nenhum, eu estando em ordem, eu posso entrar na justiça contra esse agente? Você vai ter que entrar depois que tiver voltado já para o Brasil, né? Ou para o seu país de origem, porque no momento que está entrando no país aqui agora, enquanto você não entra, não passa pelo guichê da imigração, você está tecnicamente em uma área internacional. Não está ainda nos Estados Unidos. Então não poderia realmente fazer isso. Tá, a IMA, ou IMA, não sei. Minha esposa usou o Fund Spam, mas para o nosso filho, acho que são nossos filhos que são americanos, já que ela era inelegível. Isso pode nos prejudicar na entrevista para o Green Card? Não. Não é public charge, né, Marcelo? Não, os americanos têm direito. Não tem, isso aí não tem, eles podem receber o food stamp que for. Então tá. Ricardo Gonzaga, boa noite. Eu sou cliente da Gondim. Eu fiz o pagamento da taxa do NVC, do EB2NW consular, há mais de 30 dias. Tem previsão para completar o preenchimento do formulário que vai ser enviado? Eu já enviei também os docs para o escritório. E aí, Marcelo, nessa fase do processo, como é que funciona? Isso vai ser rapidinho. Esse processo deve levar em torno de 4 a 6 meses para ter entrevista no Rio de Janeiro. Então tá. Pizzolo,
é o nome dele. Caso de EB2NW consular, DS-260 aplicado em fevereiro desse ano e enviado os documentos em março. A minha priority date é 15 de julho. Minha entrevista só será agendada quando o final action, ele coloca aqui progre, eu acho que quando ficar programado, é isso? Quando tiver current, né? Então, agora, se for o 15 de julho, eu tenho que ver a data certinho, porque me parece que foi 22 de julho que eles colocaram. Então, o seu caso tá dentro do Visa Bulletin ainda, né? Uhum, e aí não tem problema, tá É só ver o tudo. dia certinho, né? Porque eu acho que foi 22, mas se foi 15 e eu tô certo que foi 22, nesse caso, é, estaria Vai 7 correr. dias antes ainda. Não pode é quem tem depois, a data posterior à data limite do Visa Bulletin. Uhum. Elaine Oliveira, depois que apresentar a resposta do RFE, do I-140, para um processo EB2NW, qual é o prazo do oficial? E caso aprovado, quais são os próximos passos? O ajuste de status foi protocolado em setembro e foi junto. O oficial não tem prazo, tá? Não tem nada na lei que fala que ele tem um prazo. Se for Premium Processing, tem um prazo, são 45 dias depois de devolver os documentos, que é responder o RFE. Mas se não é Premium Processing, ele não tem prazo. Tem casos que leva alguns dias, algumas semanas, tem casos que leva alguns meses depois de responder o RFE. Essa é a primeira pergunta que ela fez. Uhum. A segunda pergunta, depois quanto tempo vai levar, quais são os próximos passos? Bom, depois que aprovar, se aprovar e tomara que aprove seu I-140, vai seguir o processo consular. Provavelmente a migração vai mandar depois um e-mail, ou melhor, mandar um RFE pedindo exames médicos, se não foram mandados antes, e aí vai encerrar o processo e vai dar o green card para vocês. Olha só, agora essa é uma pergunta invertida. A Patrícia ela pergunta o seguinte: quanto tempo para o advogado responder um RFE? Depende do caso, depende do volume de trabalho que o advogado tem, tá? Tem os RFEs quando tem muitos RFEs, às vezes pode ter que usar mais tempo naquele período que a migração deu para responder. Porque não adianta se você tem aqui, por exemplo, vários casos que estão em RFE na mesma categoria, e tem um time que faz processo de RFE, faz as respostas de RFE. Você não pode dizer, bom, eu vou passar esse cliente na frente dos outros, porque não é justo também que alguém passe na sua frente. Então, por isso que a gente coloca na ordem em que os RFEs têm a data de vencimento. E é com base nessa data que a gente trabalha com os processos. Então, você trabalha com um caso, depois para, espera o documento chegar, que está pedindo ao cliente, trabalha com outro caso, vai, pede outro caso, e vai trabalhando, depois volta para o primeiro, e vai trabalhando tudo ao mesmo tempo. Mas, realmente, é difícil prever quanto tempo vai levar, porque tem processos que o RFE é bem tranquilo, está pedindo só uma informação básica, às vezes só uma resposta já é suficiente, ou algum documento que pode ser anexado. E outros que vêm pedindo 3, 4, 5 folhas de argumentação, pedindo muita coisa, muita evidência. Então, depende do tipo de processo, depende do RFE e depende do agente que está pedindo também. Porque tem agente que você sabe já que vai negar o processo. Pelo próprio recorde do agente, você sabe que é um caso para ser negado. E às vezes sabe que é um caso que pode ser aprovado. Então, se for um caso que vai ser negado, sabe que vai ser negado mesmo, talvez o refile seja a melhor opção, se for, por exemplo, um EB2. E em casos que você sabe que pode ser aprovado, é bom realmente tomar o tempo necessário e responder ao RFE com força total. Ieda A Martinello. pressa é inimiga da perfeição. Hã? Como é A que... pressa é inimiga da perfeição. Exatamente. É por isso que a gente sempre Minha fala o avó me seguinte. ensinava isso. Eu tenho até que aproveitar para falar, já que você está falando sobre isso, né, Marcelo? E eu acho que tem muito dessas questões. Aí na Gondim você tem times divididos que cuidam dos processos, né? E os times estão divididos em outros times, de acordo com a categoria de cada processo. E assim é que a coisa vai andando, não é? Exatamente. E aqui ninguém vai sentar no processo e ficar esperando passar o prazo, porque a migração deu 90 dias ou 5 meses, vamos ao tempo todo e tal. Não vai. Vai fazer na ordem que puder fazer. Agora, claro que não pode passar na frente dos outros. Agora, quando o prazo, por exemplo, você tem um caso que o prazo é para, tipo, essa sexta-feira, vamos supor, é, existe um prazo, tipo, além dessa data que o advogado pode demorar um pouquinho mais para mandar, por exemplo, que não vai ter problema no processo? Bom, nos casos até março agora, que o RFE foi enviado até final de março agora, pode-se mandar a resposta com 60 dias a mais do que o prazo normal que está na carta. Mas isso acabou. Agora, os RFEs que vão chegar agora são aqueles que são com o período que está na carta realmente.
Para quem não conhece, a Gondin Law é um andar inteiro de um prédio em Los Angeles e essas pessoas que trabalham lá dentro elas andam muito. Agora, com o fim desse prazo, elas vão andar mais ainda, né, Marcelo? Porque olha. A gente procura, a gente procurou na hora que na hora que fizemos o layout aqui do escritório, Aham. colocar os times juntos, né, para não ter que andar tanto. Mas realmente andar também faz bem, né? Você ganha um espaço a mais no time. Tipo isso. Olha só. O K. Oliveira. Ah, não, desculpa. Ieda Martinello. Meu processo de I-130 foi aprovado e do meu marido ainda não. Ainda não. Entrei no site e modificou o prazo de 11,5 para 12,50 no Texas. Agora eu posso contestar em 30 de junho? O que é que elas chamam de contestar? Eu não entendi. Mas no caso, também faltou dizer qual é a categoria. Se é. Eu estou vendo que é família A, que é 130, mas é como residente, como cidadão. Então tem que ver qual é a categoria, porque muda muito agora, né? A de residente está com uma fila para 2020. Cidadão americano não tem nem fila. Então, realmente tem que ver aí. Se for, a gente pode botar duas opções. Se você é residente, aplicou para o seu marido, ainda vai aguardar um tempo, porque a fila está em 2020. Se você é cidadã americana e aplicou para o seu marido, e ele estava aqui, entrou no país legalmente e tal, e aplicou para ele, eu imagino que já deve estar para acabar o processo. É bem mais rápido. Não vai K. levar o tempo que está lá mostrando na migração. Olha só, o K. Oliveira. Visto H1B tem permissão de viagem? O visto é a permissão de viagem. Agora, se você não obteve o visto e obteve o status H1B, mudou o status aqui no país, pode sair, passa pelo consulado, pega o visto e retorna com esse visto. Mas o próprio visto é a permissão de viagem. André Pinha. Boa noite, doutor Gondim. Bom ver o senhor. Me ajude, por favor. Eu fiquei nos Estados Unidos de 2000 a 2003 como turista e fora de status. Eu votei por vontade própria e não entreguei o I-94 à Varig. Eu posso aplicar o EB3? Ele voltou Olha que para o Brasil. tá faltando algumas coisas aí. Tá faltando onde você está. Está no Brasil ou está aqui? Né, isso ele não Então, se fala. estiver no Brasil, pode aplicar, porque foi 2013, já estão completando 10 anos agora, Não, tá? Depois do mês. 2003. Faz 20 anos Ah, já. não, 2003 não, pode tranquilamente, já tem mais de 20 anos, está fora do país, se estiver aplicando pelo Brasil. Agora, se você estava aqui fora de status, saiu em 2003 e depois entrou aqui no país ilegalmente, aí tem o Permanent Bar, né? Então tem que ver a situação qual é direitinho. Eu acho que não deve ser o caso, não, porque ele está explicando de uma maneira assim, né? Que eu imagino que ele saiu e não entregou, ele não cita que ele voltou. Ele só não entregou a saída dele para a Varig, para avisar, ó, tô saindo. Não sei, que 2003 era um pouco diferente as coisas, né? Family Adventures. Compensa pedir o prêmio Processing no processo consular? Depende da categoria, né? Eu imagino que ele deve estar fazendo EB2NW, porque essa pergunta surge muito para o EB2NW, né? Então, eu não faria agora, gastar esse dinheiro com o Premium Processing, se o caso está pendente, porque a migração está dando muito mais rápido agora. Teve um caso agora recentemente que foi aprovado com 20 dias, sem Premium Processing. Então, os casos estão indo mais rapidamente do que estava há uns 2 anos atrás, um ano e meio atrás. Então, eu imagino que seja vantagem, porque mesmo que eles aprovem na migração, não vai começar a parte do NVC, não vai começar a correr nada, enquanto não chamar a data de prioridade. Nesse caso, a data de prioridade para o NVC, para começar a processar, é 1º de dezembro de 2022. Então, se você está fazendo um processo consular e quer começar já a correr essa fila, nesse caso pode ser que seja vantagem pagar a taxa do premium. Também tem que ver quanto tempo tem que seu processo já está pendente. Se tiver 3, 4, 5 meses, talvez não vale a pena, porque o premium process vai dar 45 dias. E esse caso pode também sair em 45 dias sem pagar o premium processing. Então, para se pensar, mas com mais elementos a gente tem que conseguir dar um aconselhamento melhor nisso aí. Tá aí. Érica Pires Novaes. Doutor, eu sou sua cliente. Recebi hoje o Work Permit, mas o Social não veio junto. Eu preciso ir lá no Social Administration solicitar ou ele vem depois? O meu documento foi todo enviado em 23 de dezembro.
fingerprint feito em 29 de janeiro. Quando mais ou menos eu recebo o I-131? A qualquer momento pode receber, não existe uma estimativa assim que a gente possa dar para isso. E o Social Security também está chegando pelo correio já já. Aliás, tem chegado bem rápido, né, o social. Muitas vezes até, chega um, já chega na outra semana, né? É. Tenho visto isso. Anderson Ramos, boa noite, doutor Marcelo. Eu tenho um EB3 Unskilled. Meu sponsor é uma fábrica como Packer em outro estado. E eles estão demorando a chamar. Eu tenho que trocar. Tenho que trocar você para trabalhar numa fábrica também ou não? Ah, trocar o VC deve ser. Função Packer, a função dele. Não, no caso aí vai ser unskilled, né? Uhum, Mas qual foi a pergunta dele? Eu não entendi a pergunta. Tá dizendo que é uma fábrica como Packer em outro estado, eles estão demorando a chamar. Daí eu acho que deve ser isso aqui, ó. Eu tenho que trocar o VC. O que é VC? Eu não sei o que é. Para trabalhar numa fábrica também ou não? No caso, ele tem o processo de EB3 unskilled, né? É isso mesmo? E aí ele Isso. está demandando para chamar ele, para a empresa chamar ele, né? Ele já tem permissão de trabalho, mas a empresa não está chamando ele. Se ele tiver Isso. 6, eu imagino que seja isso. Se tiver 6 meses pendente do ajuste de status e já tiver aprovado 140, pode mudar para outra empresa. Ah, então tá. Rios Outra 19... empresa, desde que o cargo seja seja a mesma função ou Que é, no similar. caso, o Packer aqui, né? Que ele colocou aqui. Se você vai trabalhar como empacotador lá também, mesma coisa. Sérgio Renato, complementando o caso da Overstein, que chegou com 15 anos e está com 18. No caso dela ter chegado menor de idade, mesmo assim, precisa de provisional waiver? Precisa porque depois que completou 18 anos, começou a acumular estadia ilegal. No dia que fez aniversário. Então tá. Rios 1984. Olá, boa noite. Eu, com 36 anos, solteiro. Eu posso receber residência pela minha mãe? Quanto tempo eu recebo a permissão de trabalho? Essa categoria aí vai ser, no caso, a mãe é residente cidadã americana. Não dá para saber. Vamos falar das duas possibilidades aí, Marcelo. Bom, se a mãe for americana, vai entrar na categoria F1, né? Que deve estar levando, imagino que uns 7 anos. Se for da categoria de filho solteiro de residente, essa aí deve dar uns 10 anos, 10 para 15 anos. Hoje está falando de 8, 9 anos, mas não vai levar isso só não. Porque está parado já há muito tempo essa fila. Então a categoria F2B está muito atrasada. Converse com o seu advogado e procure alternativas. Você tem, e a gente É sabe que B3. você tem, que é o EB3, exatamente. Com a Uhum, mãe exatamente. como parente qualificante. Mavi Gonçalves, é isso? Isso. Boa noite. Estou namorando uma pessoa de Cuba que tem somente o green card. Nós queremos nos casar para que eu possa pegar um documento, mas eu estou fora de status há 2 anos. Isso é possível? É possível, sim. A gente tem que ver algumas coisas aí, porque tem um ajuste cubano que é especial para isso aí. Tem que ver se a regra vai se aplicar a você, ou se a pessoa pode fazer um processo normal com o Provisional Waiver. Luciano Pérez, boa noite. Visto EB2NW aplicado nos Estados Unidos, depois do I-140 aprovado, eu posso voltar para o Brasil e aplicar a entrevista por lá? Se for abandonar o ajuste de status para fazer entrevista no Brasil, pode sim, não tem nenhum problema. Desde que não tenha violado o status aqui por mais de 6 meses, pode sim. William Marajol 140. Aprovado, feito com vocês. I-485 Current, mais de 100 dias aprovado e não recebi RFE de exames médicos. Nós podemos fazer alguma coisa para agilizar o processo? Pode rezar, orar, pode fazer macumba, pode fazer voodoo, Ah, tá. essas Aqui coisas, né? agora que eu Porque realmente entendi. não tem muito que pode fazer. Fazer inquiry pode também fazer, mas geralmente não resolve inquiry, mas pode fazer inquiry com a imigração. Aqui agora que eu entendi. Aqui veio colado aqui na minha planilha, aqui veio errado. O nome dele é William Marajol. Aí ele fala, o I-140 aprovado, feito com vocês. Foi isso. Eu botei, porque veio junto no nome dele. Matheus Brits. Enviei meu I-485 para o Texas Service. Recebi o receipt number do NBC e com as primeiras letras MSC. E agora, recebi o request for evidence da Califórnia, onde está o meu I. Onde que está o meu I-485? Ele pergunta.
Está na Califórnia, mas é um office da Califórnia aqui em Los Angeles que está ajudando o MSC, que é o Missouri Service Center, tá? Que é o National Benefit Center, o NBC. Tá aí. Los Limas pergunta aqui, ó. Estou aplicando para o meu EB2NW, meu status é F2. Quando sair o I-140, eu terei que sair dos Estados Unidos para fazer a entrevista via consular ou pode fazer aqui? Você está com F2, você pode fazer ajuste de status quando puder entrar com a aplicação, né? Então, e daí ele pode fazer aqui, ele não precisa voltar para o país dele, no caso. Exatamente. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, ó. O Reptile Games. Extensão de status é considerado status? Estou em extensão de B2 e processo de EB3 em andamento. Me disseram que em processo de extensão não consegue fazer ajuste de status. Bom, depende da situação. Isso é um assunto bem complexo. Eu não quero que ninguém ninguém entenda mal isso daí. Então eu vou tentar esclarecer ao máximo isso aí. Se você vai aplicar para o ajuste de status, a regra que é o formulário 485. Você tem que estar legal no país, ou seja, pendente do 539 não é legal no país. Apenas não é ilegal, mas também não é com status válido ainda, porque o status já venceu há uns meses. Mas se não tiver passado mais de 6 meses quando vencer o último status, pode. E se for um caso de trabalho, não é B1, não é B2, é B3, processo com base de trabalho, pode. É uma exceção na lei, exceção 245K. Agora, é muito bom ver, é bom ver primeiro qual é a categoria, se o Visa Boletim está current para fazer isso, e o dia que venceu o último status válido, porque tem pessoas que fizeram múltiplas extensões, né? E nenhuma das duas saiu aprovada. Nesse caso, venceu já mais de um ano o status válido e está com duas extensões. Então você não pode entrar com ajuste de status até que pelo menos uma, a mais velha, seja aprovada e ver se não passou de 6 meses do dia que a migração deu para você, como novo status. Tá aí, olha só. Débora Gouveia Teixeira Andrade. Olá, eu sou sua cliente. Meu processo é B3 com Skills e o sponsor deu entrada no processo com vocês em agosto de 2022. Eu tenho que esperar mais quanto tempo ainda? Aliás, essa é a pergunta que todo mundo no escritório recebe, né, Marcelo? Se começou em agosto, vamos dizer aí que vai levar 16 meses a primeira fase. Então, teoricamente, se começou em agosto, vai ser agosto, mas seria próximo, vamos dizer, julho, né? Completaria 12 meses, mais 4 meses, mais ou menos, seria talvez novembro desse ano, deve estar acabando a primeira fase do processo, se não tiver auditoria ou algum outro atraso aí que o Departamento de Trabalho pode fazer. Depois disso, vai ter a segunda fase do processo, que é a petição I-140, e essa aí pode ser até feito o primeiro processo, passar em 15 dias, sai em questão de dias, às vezes, aprovado. E aí tem que ver a data de prioridade, se está current ainda, no caso é o skill, então deve estar current, para fazer também o ajuste de status, que deve levar 6 meses se a imigração cumprir a meta que eles mesmos criaram de fazer ajuste de status em 6 meses a partir do final do ano fiscal 2023, que termina agora em setembro. Foi muita informação? Foi, mas é a forma mais clara que eu achei de explicar para você aí o que vem pela frente. Tem vídeo disso lá no canal do Gondim, né? Especificamente assim não, mas tem lá as fases do processo da B3 e tal, e sempre tem outros também que mostram o tempo de processamento. No caso aí está no Departamento de Trabalho, se ela começou em agosto de 2022, se a empresa começou em agosto, eu acho que não saiu nem o Prevailing Wage ainda, que é o salário oficial. Ou se já saiu, deve ter nada já com o PERM. Então tem que ver como é que está o processo, né? Olha só, Eli Santos, overstay com visto de turista há 10 anos. Se aplicar para EB3 sem parente qualificante, quais as consequências? A lei de 10 anos se aplicaria? Vai perder o dinheiro, o tempo, e vai ocupar o lugar de outra pessoa que poderia estar fazendo o processo. Eu não quero fazer sarcasmo com isso, não estou fazendo de brincadeira, estou fazendo assim mais para descontrair. Mas o problema é que você tem um processo que tem 3 fases. A fase 1 e a 2 são movidas pelo empregador. A fase 3 é a fase que depende de você ter o status. Ou você tem um status aqui válido ainda,
e faz ajuste de status, ou não passaram 6 meses de quando desceu o seu último status e faz ajuste de status, ou faz processo consular, mas aí não pode sair para entrevista se tiver ficado fora de status mais de um ano, que pega 10 anos de castigo. Então teria que ter o waiver nesse caso. Então a questão não é o EB3 ser aprovado, é no final o EB3 virar green card para você. Alessandro Amaral. Olá, PS Marcelo. Eu estou em processo EB3 Unskilled com você, Marcelo, em fase dos anúncios. Eu tenho experiência de 4 anos no mesmo cargo em outra empresa. Eu posso mudar o meu processo para Skilled, sendo que está mais rápido? Depende da empresa. Vamos fazer o seguinte, marque uma reunião aqui, tá, com a gente, para a gente olhar isso daí, porque pode ser que desse da fase dos anúncios, a gente pode talvez mudar e colocar o processo como skill, desde que isso caiba na sua estratégia do processo e o empregador também concorde, que às vezes o trabalho que está sendo oferecido não tem nada a ver com o trabalho que poderia fazer para ser skill. E o empregador não tem aquele trabalho para você. Mas se ele tem um trabalho que às vezes está overlapping, a descrição do trabalho tá meio que misturada com outro código, que pode ser como skill, a gente pode fazer isso aí. Rodrigo E é melhor Araújo. fazer realmente. Se puder fazer, é bom fazer isso aí. Olha só aqui, Rodrigo Araújo, tem a chance de quem teve o I-140 aprovado, protocolado em dezembro, ter o visto ainda em 2023? Depende da categoria. Tá aí. Simone Carla de Carvalho, aquela aqui ela já explica. Processo EB3 Unskilled, formulário I-140 e I-485, eu posso aplicar juntos? Como fica o formulário I-485 que não está current? E ela agradece. Não pode entrar, infelizmente, a imigração de forma estúpida e que eu não consigo explicar, está usando a data final do Departamento de Estado para admitir o ajuste de status. Eu não entendo por que eles fazem isso. Eles deveriam nem ter essa data de filing. Devia falar assim, você está aqui com um processo aprovado, 140, faça o ajuste de status e depois a gente vai esperar a visa do boletim chegar. Porque pelo menos você vai ficar aqui, podendo trabalhar e tal, mas não. Eles não somente não deixam, porque tem dates for filing, mas não somente isso, mas também não usa dates for filing. Ele usa a data final como dates for filing para quem está fazendo ajuste de status. É uma imbecilidade que eu não consigo imaginar. A gente precisa fazer aquela ligação urgente para o Alejandro Maiorcas, viu, Marcelo? A gente precisa ligar para ele, conversar com ele de Ele pertinho. até me ligou hoje, mas eu estava ocupado, não pude atender, vou tentar retornar mais tarde para ele. Deixa eu perguntar uma última coisa para você. Tem live essa semana, amanhã, quinta-feira, ou é só na próxima? Na próxima, a gente só pode fazer live uma vez a cada 2 semanas, porque ocupa muito tempo, né? Mas eu imagino que, deixa eu ver aqui o calendário, acho que não tem amanhã, não. Não, tem na outra semana. E já sabe qual que é o assunto da outra semana ou ainda não? Eu imagino que vai ser a B2. B2, a última semana agora foi sobre casos de família, etc, né? Foi muito bacana também. Então tá, Marcelo, quem quiser procurar o Marcelo Gondim, é só entrar direto no site, gente, é muito simples. Você pode entrar no www.gondimlaw.com, que é o endereço da Gondim Law, e lá você já faz direto a sua marcação de consulta. Tá aparecendo na sua tela agora o telefone da Gondim Law. Eu vou sugerir de você ligar. Ligue se você precisa verdadeiramente, mas tudo você consegue resolver diretamente no site, inclusive para fazer a marcação de consulta, né, Marcelo? Muitas vezes não é nem necessário perder um tempo precioso de ligar para a recepção e no fim das contas vai ser redirecionado para fazer direto para o site, né? Porque o site tem lá a coleta de pagamento, que é a taxa de $200 para consultas online, ou 300 para consultas em pessoa, né, pessoalmente, aqui no escritório. Então, você tem o agendamento, tem lá o calendário, vê os horários que estão disponíveis, pode escolher qual advogado você quer fazer. Nós temos 4 aqui que podem fazer a consulta. E escolhe o melhor horário para você. Isso tudo você faz sem precisar estar com a interação com uma outra pessoa que não conhece você, que não sabe a sua realidade, não sabe o que você quer, até você ficar explicando tudo e fazendo para você isso aí. E depois tem que mandar um invoice para fazer o pagamento. Você já faz tudo pelo PayPal mesmo ali, direto. Em poucos minutos tudo isso é resolvido. Sua reunião está agendada, vai receber o link de acesso depois, caso seja online, e tudo está automatizado aqui para isso. Que bom, é isso aí. Essa é a Gondim Law. Agora, Marcelo, obrigado mais uma vez, porque a gente já está chegando com o SBR News, que está começando daqui a pouquinho. Semana que vem a gente está de volta, né? Estamos aí. Bom programa para você. Eu não queria te falar, mas está chegando mais chuva aí, viu?
Não queria te falar nada, mas tá chegando mais chuva aí na Califórnia. Já choveu, já acabou a chuva. Então tá vindo para cá, porque amanhã tem neve aqui em Utah, viu? Só para te lembrar. Marcelo, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, tudo de bom, tchau, tchau. E para você que está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência, foi muito bom ter você aqui. Se você não teve a sua pergunta respondida nesse programa, se prepare para a próxima quarta-feira. A gente está no ar sempre a partir das 8 da noite, horário de Nova York, ao vivo. Eu conto sempre com a sua participação. Tá chegando agora o SBR News, para você ficar muito bem informado. Aliás, no SBR News dessa semana, dessa quarta-feira, ou de hoje, você vai ficar sabendo mais a respeito desse aumento de vistos para os brasileiros. É um assunto que é muito importante. Então, muito obrigado pela sua audiência. Você que está assistindo através do meu canal, corre lá para o USBR TV, já aproveita, já assina o canal da USBR TV e fique com a gente. Uma boa noite, até já, tchau.